como se isso fosse panaceia. Os governadores da direita, no entanto, são contra a PEC por achar que ela abre caminho para a administração petista intervir nas políticas estaduais de segurança pública e, em especial, com a grande ajuda dos super lindos, maravilhosos, cheirosos, garbosos, sedosos, sei lá, tem mais um adjetivo bom, maravilhosos, ministros da Suprema Corte, Ajuda inestimável deles, Sempre eles. O Supremo não poderia faltar o episódio, é claro. E Moraes resolveu meter a sua colher e exigir explicações do governador Cláudio Castro. Aí que vem a informação que me fez ler o editorial completo. Até o Jornal dos Marinhos ficou indignado. E é isso que eu estava comentando ontem, Opinião da imprensa, da Globo, chama atenção quando foge do padrão. Qual é o padrão da Globo? Defender o absurdo. Defender as vítimas da sociedade. Defender o Lula. Passar o pano ao extremo para qualquer coisa que o Supremo faz. Quando até a Globo reclama, aí você fala, Xandão, o que você está fazendo, irmão? Nem a Globo está te defendendo. No editorial de hoje, em que afirma que a mega operação teve sim planejamento para evitar fazer vítimas inocentes, ao contrário do que acusa os prestativos colunistas da esquerda, inclusive os da própria Globo News, e o governo federal estão embarcado nessa narrativa, o jornal O Globo disse, aspas, ele coloca 2 parágrafos do Globo em sequência. Esse é o primeiro parágrafo. Será preciso apurar se, nos confrontos, houve excesso da polícia. Eventuais denúncias devem seguir as vias institucionais, corregedorias internas e Ministério Público. Foi um exagero, por isso, o pedido do ministro Alexandre de Moraes do Supremo por mais informações ao Estado do Rio de Janeiro. Cabe aos estados desenvolver suas políticas de segurança. O Supremo não tem capacidade institucional para lidar com problemas técnicos complexos e multifatoriais como os que envolvem a segurança pública, afirma o jurista Gustavo Binebon. Eu acho que esse cara tinha que ser preso. 40 anos no mínimo. Quem é ele para falar que o Supremo não tem capacidade técnica para problemas complexos e multifatoriais? Não existe nada neste país acima do Supremo. Ele é o guardião do Estado Democrático de Direito. A nossa referência máxima, só ele pode decidir sobre as coisas. Eu acho que esse cara tinha que ser preso. Eu realmente acho que tem que ser preso, busca apreensão, perder tudo. Porque é assim que a gente vai salvar a nossa democracia. Mas vamos continuar. Nem legitimidade democrática para fazer escolhas de políticas públicas que cabem aos governantes eleitos. O papel que o Supremo pode ter é na supervisão e monitoramento das polícias por intermédio dos órgãos encarregados do controle externo. Quem é esse cara para querer delimitar o que o Supremo pode e não pode fazer? Um claro ataque ao Estado Democrático de Direito precisa ser investigado. E aí, o parágrafo seguinte do editorial. No primeiro momento, ao analisar a ação conhecida como a DPF das favelas, o Supremo impôs restrições exageradas que engessaram o trabalho da polícia. Ao julgá-la em abril, acertadamente reduziu as restrições, estabelecendo medidas de monitoramento. Seria importante não haver retrocesso. Até a Globo tá achando que passaram do ponto, viu? Aí o Mário Sabino volta agora para comentar. A esquerda anseia para que haja inocentes mortos vitimados pela polícia do bolsonarista Cláudio Castro. Mas fato é que, a despeito da letalidade, não há notícia, até o momento, de que a polícia tenha tirado a vida de civis na sua mega operação, ou provas contundentes de que tenha havido execuções na mata onde os bandidos do Comando Vermelho foram encurralados. A esperança para a esquerda é a última que morre. Nas redes sociais, o apoio à mega operação é acachapante. E Lula está fazendo um salto duplo twist carpado para não criticá-la diretamente e, ao mesmo tempo, não parecer que apoia o enfrentamento armado ao crime em plataforma da direita. Ontem, ainda, a SECOM lançou a toque de caixa um vídeo no YouTube intitulado Explicando a operação policial no Rio com inteligência. No vídeo, a narradora diz que combate ao crime precisa de mais inteligência e menos sangue e faz a defesa da PEC de Lewandowski. A realidade é que a segurança pública só interessa a Lula por ter passado a ser o assunto que mais preocupa os eleitores brasileiros. A sua questão de fundo é ideológica. A esquerda vitimiza a bandidagem, até idealiza. E o presidente da República várias vezes deixou claro esse ponto de vista nos seus discursos. No último deles, chegou a dizer que os traficantes são vítimas dos usuários.
Nem o presidente da República, nem o seu partido fazem a menor ideia de como combater o crime, seja com armas, com inteligência ou com espiritismo. São os mais perdidos em meio ao tiroteio. E aí o Mário Sabino encerra falando o seguinte, PS, a Polícia Fluminense precisa explicar por que não recolheu os corpos dos mortos na mata onde encurralou os bandidos do Comando Vermelho. Para mostrar que ele ainda é imparcial. Se até a Globo questiona as decisões do número 1 do Brasil, do dono do Brasil, o Sem Cabelos, temos aqui a Daniela Lima para falar que não, que nosso Deus é eterno, é sagrado e ninguém vai questioná-lo. Esse vídeo vai me deixar nervoso. Eu só vou dar play, eu não quero nem comentar ao final desse vídeo. Na reunião, que havia falado com o ministro Alexandre de Moraes, que tinha convidado para que o ministro fosse pessoalmente ao Rio de Janeiro para olhar, para entender, né, de perto ali quais foram os elementos que levaram a essa operação entre os complexos da Maré, o complexo do Alemão e da Penha, né? E aí, o que aconteceu? O ministro, na decisão que ele exarou, ele não especifica que ele ia pessoalmente, né? O Supremo falou, não, ele não está indo a convite do Cláudio Castro. O ministro Alexandre de Moraes vai presidir pessoalmente a audiência que ele mesmo chamou, que ele mesmo contatou, que vai das 11 da manhã até 4h30 da tarde, a última oitiva marcada, para ouvir o governador, os chefes das polícias, o procurador do Estado do Rio de Janeiro, o presidente do Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública do Estado. Para poder, ouvindo todas as pessoas, ele pessoalmente no Rio, né, ele poderia fazer à distância, poderia designar um juiz auxiliar, mas entendeu que é grave o suficiente o que aconteceu para se deslocar até lá. Então, bom, Alexandre de Moraes desembarca no Rio de Janeiro na segunda-feira para conduzir pessoalmente essa audiência, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que fez o voto majoritário, o voto vencedor ali no caso da ADPF das favelas, que o Cláudio Castro chamou ontem de uma maldição, vai sentar diante dele para poder explicar exatamente como, porque decidiu levar a cabo uma operação que, como de novo, repito, a Folha de São Paulo mostrou, já tinha inclusive vazado, né? E a polícia registrou o vazamento em boletim de ocorrência. Documento que foi obtido pelo jornal Folha de São Paulo, também foi manchete aqui do UOL. Então, Cláudio Castro meio que aparentemente disse que convidou, mas na verdade já sabia que o ministro estava indo porque conduziria pessoalmente a audiência que vai apurar, né, se o governo do Rio cumpriu ou descumpriu o que manda, determina o Poder Judiciário. É o grande ministro, né? A felicidade dela em relatar que ele está indo pro Rio pessoalmente. Ele mesmo vai interrogar todo mundo. Esse é o editorial da Globo. Não peguei... Só peguei esse parágrafo aqui porque o conteúdo tá mais ou menos ali dos dois principais parágrafos que o Mário Sabino trouxe. Só que ainda tem um parágrafo extra, que eu acho que vale a pena comentar, que é da Globo cobrando o Lula. Esse é o título do editorial. Operação policial no Rio foi resultado de planejamento. Subtítulo: letalidade alta deve ser investigada, mas houve preocupação das autoridades em preservar moradores. A Globo defende a polícia, para minha surpresa. E lá para as tantas, depois de reclamar do Moraes, o editorial fala assim, ó, o que faltou foi integração com as forças federais, em especial por ser a maior operação já feita contra a facção no Rio. Faltou, né? Esperava que todos estivessem juntos. E o governo federal foi convidado e não foi, né, Lula? E depois diz, ó, só ontem o governo federal prometeu criar um escritório conjunto para ampliar a cooperação. Quem quer, resolve, né, Lula? Quem não quer, fica aí de tititi e não resolve nada. Aí, para mais um contraponto. Preocupações do governo Lula. Ajudar na operação? Não. Falar com as vítimas, ou seja, a família dos policiais? Não.
Ministras de Direito dos Humanos e da Igualdade Racial visitam o Complexo da Penha após mega operação. Macaé Evarista e Aniele Franco participam de reunião na Central Única das Favelas para ouvir moradores sobre as ações relacionadas à mega operação. Olha lá. Prioridades. Prioridade do PT, da esquerda, do Lula. Até Benedito da Silva estava lá. Enquanto isso, Record, balanço geral, dando atenção para quem realmente merece. A família das vítimas. Difícil falar agora, né? Eu tô tirando forças de onde eu não tenho hoje, por conta dos meus filhos. Mas a sensação que fica é que ele cumpriu o dever dele também, né? Deixou um legado, né? A gente é um pouco egoísta, porque a gente quer ficar com ele para sempre e tudo mais. Mas a gente sabe que ele morreu em função de defender a população do bem. Porque ainda tem a população do bem ainda, que precisa ser, na verdade, difícil falar agora. Por que as ministras de Lula não foram ver as vítimas? A família das vítimas? Por que não foi ver esse delegado aqui, baleado, precisou amputar a perna e tá internado em estado grave? E aí? Cadê a turminha do direito dos humanos? Parabéns aí à Bandeirante também, né? Heróis no combate ao crime organizado, tratando os policiais como eles merecem. Se o jornalismo brasileiro realmente tivesse a mínima vontade, bicho, de trabalhar pelo bem do país, esse país mudava. A coisa só funciona porque tem a anuência do jornalismo, em especial da Globo. Esse editorial chamou a atenção porque foge do padrão da Globo, porque a Globo defende tudo de errado deste país. E aqui, olha o exemplo.